Animação A Ilusão da Vida foi um livro escrito por Frank Thomas e Ollie Johnson. Esses dois animadores fizeram parte da equipe de 9 anciões da Disney, que foram uma equipe de animadores escolhida pelo próprio Walt Disney. Esses 9 animadores são animadores da Era de Ouro Disney. Eles são responsáveis por todas aquelas animações da Era de Ouro. E esses dois específicos, que eu acabei de citar, foram os criadores dos 12 princípios da animação. 12 princípios que são fundamentais para todo animador e todos devem conhecê-los e dominá-los. Por isso, hoje eu vou explicar para vocês os 12 princípios da animação. Esse princípio envolve deixar uma imagem de uma animação mais esticada, mais flexível. Olha essa bolinha caindo. Ela parece dura, né? Isso é porque as imagens delas são duras, são totalmente paradas. Agora, deixamos um pouco mais elasticadas. Ela fica parecendo mais uma borracha, perceba-se. Dependendo do material, ele pode ser ou mais esticado ou menos esticado. Mas peraí, você tá pensando aqui, Dia, mas eu gosto de animar personagens, como é que eu posso usar isso para animar personagens? Então, presta atenção. Olha aqui a Ariru. Ela está falando, oi, oi. Tá meio duro, parado, né? Mas presta atenção. Se eu usar esse princípio nela, o rosto dela vai ficar mais elástico e mais fofinho, mostrando que ela não é uma peça dura, e sim algo com vida. Bem, para resumir esse princípio, eu gosto de usar preparar, apontar e atacar. Sabe, uma animação precisa ter começo, meio e fim, correto? Enfim, preparar seria a pose principal. Apontar seria a antecipação, que é esse princípio que vamos aprender. E o atacar seria o soco, entende? A antecipação significa você fazer uma cena antes da ação em si. Ter uma cena no meio para mostrar como a ação do personagem vai ser. Seja ele começando a correr, seja ele começando a pular, ou até mesmo ele começando a dar uma espadada no seu inimigo. Aqui eu fiz essa cena aqui para vocês verem. Ou ele começando a dar uma martelada no chão. Ou seja, uma cena antes da ação. Bem, esse princípio específico envolve fazer uma boa composição de uma cena. Uma cena bem articulada, bem feita, precisa ter uma ação bem estruturada e que seja bem explícita para o público, para que ele possa entender até mesmo através da sua sombra. E falando em sombra, isso é um exercício que muitos animadores fazem, que é colocar a pose do personagem em sombra, em totalmente preto, para saber se a pose está bem colocada. Não apenas a pose, mas o sentimento do personagem também deve estar bem claro e bem visto para o público, para que ele possa se conectar a ele e para que ele possa entender tudo o que o personagem está sentindo naquele momento. Siga direto e pose são dois métodos, duas técnicas de desenhos de movimentos. Enfim, vou explicar a vocês como cada uma delas funciona. Elas são técnicas utilizadas em animações tradicionais, mas podem ser usadas até mesmo em animações 3D. Deixa eu mostrar para vocês. Siga direto seria uma animação que você desenha frame a frame, como se fosse cada segundinho do seu vídeo. Você está desenhando cada segundinho. Ou seja, frame a frame. Você só vai desenhando direto mesmo. Você começa a animação e vai fazendo. Já pose em pose é um pouquinho mais complexa, mas também um pouquinho mais eficaz, pois é muito utilizada, pois ajuda muito a fazer movimentos complexos. Deixa eu explicar aqui para vocês. Pose a pose seria você primeiro desenhar exemplos do seu movimento, que esses exemplos seriam chamados de keyframes, que seriam frames chaves do seu movimento. Que seria, por exemplo, uma cena do personagem pulando, por exemplo. Você desenha primeiro no chão, depois ele pulando, depois ele caindo no chão. Esses seriam os keyframes. Mas aí depois de desenhar esses keyframes, aí você vai desenhar os frames intermediários. São aqueles que vão ficar entre esses frames para fazer uma maior fluidez. Em outras palavras, os keyframes seriam a parte lógica da animação. Tipo, você vê os keyframes, você já consegue entender o que está acontecendo, que o personagem está pulando, ou que o personagem está falando. Os desenhos intermediários são para deixar ele mais fluido e menos parado. Seria você fazer uma animação, por exemplo, assim, uma maneira menos estética de falar, menos técnica. Seria você fazer uma animação com menos FPS e depois ficar colocando mais FPS nela até ela ficar super FPS. Tipo, 12 FPS, depois vai para 60, 90 e por aí vai. Entendeu? Quem joga videogame entende o que eu tô falando. Bem, siga em frente seria o princípio de que, mesmo depois de um objeto parado,
partes do seu corpo continuam se movendo com pouco período de tempo. Como que seria isso necessariamente? Pense que na física, né? Quando nós estudamos física, a gente percebe que objetos mais pesados caem mais rápido e objetos mais leves caem mais devagar. Então, se você faz um movimento com o seu corpo é bem mais pesado que sua roupa. Portanto, depois que o seu corpo para, a sua roupa ainda não parou, porque era mais leve. O movimento dela é mais leve e mais devagar. Portanto, quando você se movimenta, parte do seu corpo, né, que seria a roupa, né, que não é parte do seu corpo, mas a gente finge que faz parte, né, fala dessa maneira, continua se movendo mesmo depois de ter parado, porque elas são mais leves que você. Portanto, os movimentos vão ser mais leves e mais devagar. Isso também aplica com o cabelo, ou até mesmo com o chinelo, né? Se você tiver um chinelo bem levinho, o chinelo pode mover mais devagar. Já a parte da sobreposição da ação seria, como eu posso explicar, seria você pensar em cada parte do corpo de maneira diferente. Seria tipo assim, o personagem está correndo, né? Enquanto ele está correndo, o braço dele se move mais devagar que a perna. Ou o personagem, como eu posso estar explicando, está dançando e cada parte do corpo tem um movimento diferenciado. Seria você variar o ritmo do personagem. Então, você pensando assim, dessa maneira, desse jeitinho, que cada parte do corpo se movimenta de maneira diferente, que cada objeto tem um peso diferente, que vai se movimentar em uma velocidade diferente, você consegue fazer a animação para ser mais vívida e realista. É mais ou menos esse princípio. Todo ou qualquer objeto precisa de um tempo específico para ganhar velocidade ou perder velocidade, ou até mesmo parar em si. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que para você ganhar velocidade, primeiro você começa devagar até você ir ganhando a velocidade em si. Ou seja, sabe quando você aprende na física que existe velocidade constante, velocidade crescente, decrescente, e aí a gente faz aqueles gráficos para medir a velocidade? Sabe aquele princípio lá da física, velocidade? Aí você precisa ganhar força para conseguir velocidade? Então, mais ou menos isso. Esse seria o slow in, que seria ganhar velocidade. O slow out seria perder velocidade, seria quando o carro ele para, ele freia. E quando ele freia, ele não para por completo, ele vai parando devagar até ficar parado em si. Então esse seria o princípio de slow in e slow out, não sei falar, desculpa gente, desculpa, me corrigir no comentário, pode corrigir, enfim. Pode também acontecer um pouco diferenciado, como por exemplo uma bola, se ela for muito pesada, a bola, ela vai cair bem rápido e vai parar, ou seja, na parte final que vai desacelerar. Porém, se a bola for leve, ela vai começar devagar e vai acelerar no chão. Em outras palavras, vai depender muito do peso do objeto ou a sensação que você quer passar para fazer o slow in ou slow out, que eu tô falando tudo errado, mas tudo bem. Então, dependendo dessas duas coisas, você decide o que você quer fazer. Se você quer fazer os dois, quer fazer só um, você vê o que é melhor para sua animação. Bem, esse aqui é bem mais tranquilo de explicar do que o outro. Mas resumidamente, nós temos que entender que o movimento do nosso corpo ou na natureza em si, ele se movimenta de maneira bem circular, em arcos, mais especificamente, como você viu ali. Ou seja, os movimentos mais naturais têm uma tendência a fazer movimentos em formato de arco, enquanto os mais rígidos, os movimentos rígidos, eles agem muito quadradamente. Então, se você quer fazer um movimento fluido, leve, é necessário você saber utilizar os arcos, pois ele vai passar mais naturalidade para a sua animação. Ou o oposto, se você quiser fazer algo mais rígido, você tira os arcos. Diz o velho sábio da montanha. Se você conhece essa regra, você pode manipulá-la. Olha. Ações secundárias seriam ações que complementam a ação principal. Esse princípio existe para enfatizar e deixar mais claro a ação primária. Pensa que um cara, né, come um sanduíche. Ele morde o sanduíche. Para enfatizar essa ação e deixar ela mais vívida, mais, assim, interessante, depois que ele morde o sanduíche, ele faz uma cara tipo assim, que delícia. Ou seja, ele mostra na expressão dele que ele gostou do sanduíche.
Isso seria uma ação secundária, pois a ação principal seria ele morder o sanduíche, ele comer o sanduíche em si. E a ação secundária seria a emoção que ele sente depois de comer o sanduíche. Mas já avisando que a ação secundária não deve tirar a atenção da ação primária. Ela tá lá para complementar, ela não pode roubar a cena, entendeu? É uma ação feita para complementar aquela ação que tá acontecendo. Beleza? Muito cuidado com isso, se fizerem isso, a ação pode ficar muito, tipo assim, muita coisa na tela, a pessoa pode acabar não entendendo e não passar a mensagem que você quer. Esse princípio envolve o controle de tempo da animação. Em outras palavras, seria você calcular quão rápido ou quão devagar cada objeto vai ficar na animação. Ele decide qual vai ser o ritmo da sua animação. E através desse ritmo você vai conseguir transmitir várias emoções, sensações e até mesmo enquadrar elementos físicos na sua animação. Pois esse princípio envolve você tentar enquadrar os movimentos da maneira mais fisicamente correta, podemos dizer. Para determinar a velocidade de cada objeto, nós utilizamos frames, as imagens, para passar essa sensação de tempo. E, explicando de maneira mais rápida, bem tranquila, para passar essa sensação, nós utilizamos espaços entre os frames um do outro. Em outras palavras, se um frame está muito longe do outro, automaticamente ele vai ser mais rápido, vai passar a sensação de velocidade. Porém, se cada frame está bem perto um do outro, ele vai passar uma sensação mais devagar. O exagero é um princípio até que bem simples. Ele envolve você exagerar as expressões do personagem ou a ação em si para dar um pouco mais, tipo assim, por que pareça, realismo à cena. Porque quando você exagera um pouco, as expressões do personagem, faz você sentir melhor o que o personagem está sentindo. O realismo que eu tô falando é o realismo de deixar as expressões mais evidentes na tela, deixando bem mais reais, para assim dizer. Mas não real no sentido mundo real, mas sim no sentido de se sentir mais imersivo na cena. Faz com que você se conecte melhor com o personagem e sinta melhor seus movimentos. É nesse sentido que eu quero falar a palavra realismo. Animações mais voltadas para o real mesmo, por exemplo com a fotoscopia, a animação acaba entrando na área da estranheza do nosso cérebro. A gente acaba vendo aquilo que parece real, mas não é. E a gente acaba ficando confuso e achando aquilo menos realista, achando aquilo meio bugado, assustador. Já o cartoon, a gente acha aquilo bem mais realista na nossa cabeça, faz muito mais sentido porque ele já não é algo real. Então a gente acaba acreditando muito melhor nas coisas, tornando mais realista, entre aspas, a animação. Entenderam? Mas é claro que você pode usar essa estranheza ao seu favor, caso você queira fazer uma animação de terror. Mas também, se você souber algum outro jeito, a animação, tem sempre como inovar. Esse princípio envolve você saber fazer um desenho que pareça estar numa área, um espaço tridimensional. Ou seja, você saber dominar bem a perspectiva, as formas geométricas, esse tipo de coisa. Isso é bem importante no desenho também em si, quando você faz uma ilustração. Acho que qualquer artista concorda que tridimensionalidade é algo super importante para deixar o desenho mais interessante e mais chamativo também. O apelo seria você fazer um design dos personagens bem atrativos. Ou seja, um personagem ter uma características únicas, como por exemplo o Naruto, com aquele cabelo de abacaxi, ou a Sakura com aquele cabelo rosa, ou sei lá, o Gambo, que é um gato azul. Ou seja, seria você fazer um design bem atrativo e bem interessante, para que as pessoas se atraem por personagem, para que o personagem chame a atenção. Ou seja, seria você estudar o character design, que todo mundo fala hoje em dia, Todo mundo gosta hoje em dia. Seria mais ou menos isso, esse princípio. Ele é bem simples de entender, Enfim, e ele é o último, É o último. Agora tá na hora da gente finalizar esse vídeo, gente?
Muito obrigada por ter ficado até aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês têm interesse em mais algum tipo de conteúdo, deixem nos comentários. Eu sei que eu demorei muito a fazer esse vídeo, tô devendo ele há muito tempo, mas espero que ele tenha agradado a todos vocês. Lembrando que eu não sou nenhuma professora, né? Então, se eu falei alguma coisa errada aqui, podem me corrigir nos comentários que eu vou fixar. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Bye, bye. Que Deus abençoe todos vocês.